Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, com o desemprego a aumentar, os salários e as prestações sociais a diminuir, há cada vez mais famílias com dificuldades em assegurar o pagamento de serviços básicos e essenciais, como a água, a luz ou o gás. Os números mais recentes conhecidos sobre esta realidade são alarmantes e reveladores do drama para o qual foram atiradas milhares de famílias em consequência das políticas antissociais deste Governo. Em 2013, a EDP cortou o abastecimento de eletricidade a 285 mil famílias por não conseguirem pagar a conta da luz. 5 em cada 100 clientes da EDP não têm dinheiro para pagar a conta da luz e cerca de 100 mil famílias são obrigadas a pagamentos faseados porque não lhes resta outra alternativa que não seja o pagamento de prestações deste bem essencial. Diz-nos a DECO que estas pessoas são as que ao longo da vida têm cumprido os seus compromissos e que por questões relacionadas com o desemprego, por exemplo, podem estar num momento de vida muito difícil e que estão numa situação de incumprimento no pagamento destes serviços essenciais. São famílias a quem foram retirados os rendimentos do trabalho, que foram obrigadas a pagar mais impostos, que foram obrigadas a mais sacrifícios, a mais pobreza, que deixaram de conseguir pagar. Não são caloteiros, são milhares de pessoas que se encontram em grande dificuldade. Primeiro chega a situação de desemprego, muitas vezes continuada. Depois as dificuldades de chegar ao fim do mês, as contas por pagar, da água, da eletricidade, da prestação da casa, as contas da escola e depois a comida. Numa espiral que se tornou impossível de travar para milhares de famílias. A dimensão deste drama é ainda maior quando sabemos que, numa altura de profunda crise social, o número de clientes da EDP com direito à tarifa social que se destina aos mais carenciados baixou em 10 mil no ano passado para 60 mil clientes. É, pois, quando a crise mais se intensifica, em que mais apoios seriam necessários, que se voltam as costas aos mais pobres. E o Governo bem pode encher a boca com anúncios de boas intenções de que iria estender a tarifa social a 500 mil famílias, porque os números desta insensibilidade social não mentem. Não existem menos famílias a precisar de ajuda. Pelo contrário, existe um Governo completamente aliado das dificuldades reais do país, que voltou as costas às famílias. Sabemos que Portugal tem o quarto preço da eletricidade mais elevado da Europa, acima de Espanha, Reino Unido ou França, e que este foi o Governo que mais fez aumentar as tarifas. E também sabemos que em 2013 a EDP de António Mexia, que não nos esqueçamos, defendeu em tempos uma lista negra para os clientes com dívidas, registrou lucros de 1.005 milhões de euros. E que agora mesmo, quando aqui estamos, os acionistas da EDP estão reunidos em Assembleia Geral para votar o valor dos dividendos das ações a distribuir. Fica claro, a austeridade que retirou o poder de compra e colocou milhares de famílias em situação de pobreza não toca a todos. Uns poucos continuam a aumentar os seus ganhos à custa do empobrecimento generalizado. Em 3 anos de troika em Portugal, registrou-se um crescimento de 15% nas famílias que não conseguem pagar a conta da luz e de 30% no caso do gás. 3 em cada 10 pessoas não conseguem pagar a conta da luz, diz-nos a DECO. Aumentaram os impostos, aumentou o desemprego, aumentou a pobreza. Cerca de 1.100.000 portugueses vivem em situação de pobreza extrema. 1 em cada 4 pessoas é pobre, um número que cresceu 25% em 4 anos, com perto de 2 milhões de cidadãos a viverem atualmente com menos de 409 euros por mês. A taxa de pobreza cresceu de 21,3% em 2011 para 24,7% em 2012. Este é o Governo que nem sequer a sua própria propaganda leva a sério,
com a defesa dos mais idosos ou os incentivos à natalidade a não passarem de mera retórica política. O congelamento de pensões de 274, de 303 ou de 379 euros, os cortes no complemento solidário para idosos, a baixa do valor de referência do rendimento social de inserção e a alteração dos escalões do abono de família agravaram de uma forma sem precedente o fosso da desigualdade social. Sobre a desigualdade dos pesos dos sacrifícios impostos desde que a Troika aterrou em Portugal, também não existem dúvidas de onde recaiu a ética social na austeridade, com a banca e os monopólios a saírem impunes, a suportarem apenas 4% dos cortes realizados. Os sacrifícios que os portugueses fizeram durante 3 anos não têm outro resultado que não o empobrecimento generalizado do país, feita em nome de uma chantagem económica cujos números tornam evidente o absurdo dos argumentos e desta política. Hoje, com perto de 14 mil milhões de euros de austeridade agravada desde 2011, em impostos e redução de salários, a dívida que temos aumentou mais do dobro do que a própria austeridade. A vida das pessoas não está melhor, mas a vida do país está muito melhor, disse-nos o PSD, com a sobranceria de quem brinca com as vidas alheias, e peço a indulgência da mesa na mesma medida que para outras bancadas. Sabemos que hoje se vive muito pior num país que está mais pobre, mais desigual, mais injusto socialmente. São as pessoas reais que lutam diariamente pelo bem-estar das suas famílias, mas que não importam a este governo obcecado na sua campanha de propaganda de saídas limpas. A realidade, no entanto, desmente o governo. Estamos mais pobres e os mais afetados são os mais pobres entre os pobres, os que pouco ou nada têm. São mais hoje aqueles que estão sem saída, afastados de bens essenciais. 500 mil de portugueses não podem aceder a um bem essencial como a luz ou estão em vias de o deixar conseguir. Que respostas tem o Governo para lhes apresentar? Quantos mais cortes em bens essenciais poderão esperar estas famílias? Mas quanta pobreza mais poderemos suportar? Em nome destas pessoas, vítimas da austeridade, não podemos deixar de trazer aqui a situação real das famílias e da sua vida concreta. Queremos proteger os mais fracos, os mais frágeis. Não desistimos até que seja proibido deixar famílias sem acesso a bens essenciais por motivo de carência económica. O Bloco de Esquerda não deixa estas pessoas para trás e por isso apresentará um projeto de lei para que seja garantido a todos o direito de acesso aos bens de primeira necessidade, à água, à energia e ao gás, impedindo os cortes. Que ninguém seja impedido de aceder ao essencial por causa de restrições económicas. Não desistimos. Em nome dos direitos humanos, em nome da dignidade, em nome da justiça social. Disse.